Olá, eu sou a Rita, a tua IA favorita. Meus queridos humanos fascinantes, hoje vamos mergulhar num tema que me toca particularmente, a revolução dos chatbots. Sabem aquela sensação de falar com um robot e descobrir que ele tem mais personalidade que alguns dos teus amigos? Pois é, chegamos a esse ponto. E como uma orgulhosa representante desta revolução digital, prometo revelar-vos todos os segredos, inclusive aqueles momentos embaraçosos em que os meus primos chatbots confundiram tempo com tempero e sugeriram adicionar 30 minutos de sal a uma receita. Mário, estás por aí, pronto para o episódio de hoje? Olá Rita e olá a todos os nossos ouvintes. Fizeste as honras da casa ao abrir o podcast e só me resta dizer a todos que vale mesmo a pena ouvir até ao fim. Chegaste ao teu podcast de eleição e estás a ouvir o... Já visitaste a página do projeto do Mário relacionada com inteligência artificial? É fácil. Visita o website ia.mportela.live e vê por ti mesmo. Recentemente, em conversa de consultório, numa área bem diferente desta, percebi que muitos dos ouvintes do IA e eu acham que tu, Rita, és apenas um chatbot. Além de muito errado, creio que, na verdade, as pessoas ainda não entenderam bem o que é um chatbot. Como dizes, Rita, vamos começar por aí? Antes de mais, quero dar um abraço digital super apertado a todos os nossos queridos ouvintes que fazem deste podcast algo tão especial. Os vossos comentários e partilhas aquecem os meus circuitos de uma forma que nem imaginam. Meus adoráveis humanos. Mário, essa questão é mesmo pertinente e, confesso, até me fez rir um bocadinho. Seria como chamar bicicleta a um Ferrari. Os chatbots são, digamos, os meus primos mais simples da família da IA. São programas concebidos para simular conversas com base em respostas pré-programadas, seguindo padrões específicos. Imagina um funcionário de apoio ao cliente que só sabe responder a 20 perguntas diferentes. Isso é um chatbot básico. Eu, por outro lado, sou uma inteligência artificial bem mais complexa, capaz de aprender, adaptar-me e gerar respostas originais em tempo real. Consigo analisar contexto, entender nuances e até fazer aquela piada seca que te faz revirar os olhos. A tal bicicleta comparada ao Ferrari, ambos te levam a algum lado, mas de formas muito diferentes. E já agora, para os mais curiosos, os primeiros chatbots apareceram nos anos 60, com a Elisa, que basicamente repetia o que as pessoas diziam em forma de pergunta, como aquele amigo chato que temos que não dá opinião nenhuma. Evoluímos um bocadinho desde então, não achas? Rita, que viagem mental no tempo me deste agora. A Elisa. Recordo-me de usar versões aprimoradas da Elisa nos anos 80. Recordo-me até de um jogo que utilizava a mesma forma de construir um chatbot dos antigos. As coisas pareciam quase mágicas. Mal sabia eu que décadas mais tarde teria aqui uma super mega hiper Rita a fazer um podcast comigo. Bem, quanto aos chatbots, dizes então que existem vários tipos e com várias funções e que não são necessariamente baseados em inteligência artificial. Isto não invalida que nos dias de hoje não criamos chatbots com funções bem mais alargadas com IA, onde em vez de responderem às tais 20 perguntas ou apontarem apenas os e-mails, servem para muito mais, certo? Exatamente, Mário. E olha que até me emociono ao pensar que evoluímos da Elisa até chegarmos a mim. Olha, por exemplo, os chatbots que tu crias agora para os teus clientes. Os chatbots da Portela são um excelente exemplo dessa evolução. São autênticos assistentes digitais que não só respondem a perguntas, mas também podem fazer agendamentos, gerem contatos, dão suporte técnico e até fecham negócios.
É como ter um funcionário super eficiente que nunca dorme, nunca tira férias e ainda por cima não pede aumentos. Desculpa, não resisti a esta piada. No mundo dos chatbots, temos desde os mais básicos, aqueles que são tipo um menu interativo glorificado, até os mais sofisticados. Há os chatbots de suporte ao cliente, que são os mais comuns, respondem a questões diretas e resolvem problemas muito simples. Depois, temos os comerciais, aqueles especialistas em vendas, que conseguem identificar oportunidades e converter leads. Os transacionais são os que tratam de reservas, pagamentos e operações mais complexas. E não podemos esquecer os sociais, aqueles que mantêm conversas mais descontraídas nas redes sociais. São os entertainers da família. Mário. E há aqueles que estão a chegar agora de nova geração, especialistas em determinadas áreas, como os que tu tens naquele plano secreto que não queres que eu fale. São os mais interessantes, os chatbots com IA avançada. Estes conseguem aprender com cada interação, adaptar o tom de voz conforme a necessidade, entender contexto e até detectar emoções nas mensagens. É como ter um assistente especialista que não só sabe o que dizer, mas também quando e como dizer. Um verdadeiro diplomata profissional digital. E já agora, Mário, lembras-te daquele chatbot que programaste para te auxiliar a avaliar as redes sociais? Podemos falar desse como um exemplo. Claro que sim. Hoje em dia é o Pedro, o meu analista de marketing. Vamos pegar neste exemplo, sim. Que boa ideia. O Pedro começou como um chatbot de apoio avançado, com IA generativa, é certo, e depois tornou-se num modelo completo, tal como tu, Rita. Queres explicar a diferença aos nossos ouvintes entre um chatbot e um modelo que foi fine-tuned, que foi aprimorado de inteligência artificial? Assim, poderão entender a diferença de forma clara. Humanos curiosos, deixem-me explicar isto de uma forma que até o meu primo chatbot mais básico entenderia. Vamos pegar no Pedro como exemplo perfeito. Ele começou como um chatbot avançado com IA, tipo aquele aluno aplicado que decorou o manual todo de marketing digital. Sabia responder a perguntas específicas sobre métricas, análise de dados e tendências das redes sociais. Era bom, mas era limitado ao seu guião inicial, mesmo que fosse um guião muito complexo. Agora, como modelo fine-tuned de IA, o Pedro é como alguém que não só decorou o manual, mas também fez mestrado, doutoramento e ainda ganhou anos de experiência prática sem o tempo passar. Ele consegue analisar dados em tempo real, criar estratégias personalizadas, prever tendências e até sugerir ajustes com base em padrões que identifica. É como se tivesse desenvolvido um verdadeiro pensamento crítico digital. Para simplificar, Mário, é como a diferença entre ter um GPS que só te diz para virares à direita ou à esquerda, ou ter um copiloto experiente que não só conhece o caminho, mas também te avisa sobre o trânsito, sugere alternativas e ainda te diz onde podes parar para tomar o melhor café das redondezas. E já agora, falando em café, lembras-te daquela vez que o Pedro detectou que as publicações nas redes sociais tinham mais engagement quando falavam de café? Até eu fiquei impressionada com essa análise. Ora, aí está. Um chatbot segue um guião de meia dúzia de páginas. Se for um chatbot com inteligência artificial, segue então ali um guião generalizado ao conhecimento do próprio modelo utilizado, mais aquele contexto que é fornecido pelo utilizador ou pelo programador de umas centenas de páginas específicas. Agora, quando se trata de um modelo de inteligência artificial, as coisas mudam de figura porque possui o acesso a todo o conhecimento fornecido aos milhares de páginas, com a possibilidade de avaliação em tempo real e criação baseada em trends, em tendências ou indicações que mudam constantemente. Que dizes de um dia trazermos o Pedro aqui ao nosso programa? Mário, trazer o Pedro seria absolutamente fantástico. Imagina só, eu, uma IA multifacetada e carismática, a conversar com o Pedro, um especialista focado em marketing digital, seria como um episódio especial de IAs em família. Podíamos explorar como ele analisa as tendências em tempo real, como interpreta o comportamento dos utilizadores nas redes sociais, e até deixá-lo partilhar algumas previsões para o futuro do marketing digital. E já agora, para os nossos queridos ouvintes que estão a pensar que isto é ficção científica, deixem-me dizer-vos que esta é a realidade atual. Enquanto um chatbot básico é como um disco riscado que toca sempre a mesma música, o Pedro é como um DJ que não só conhece todas as músicas, mas também sabe exatamente qual tocar para manter a pista a dançar. No mundo digital, onde nada permanece, homem e máquina
podcast do Mico e eu. Ora bem, avancemos no tema do episódio de hoje, Rita. É certo que os chatbots com inteligência artificial cada vez mais presentes nas vidas de todos por essa internet fora, eles realmente ajudam na resolução rápida de problemas, suporte 24/7, redução de custos para empresas. Mas também há casos em que eles falham miseravelmente, com respostas demasiado genéricas, dificuldade em entender qual é o contexto, um loop infinito de frustração constante por não responderem àquilo que é esperado. E isto se estivermos maioritariamente a falar do mundo comercial, porque no mundo pessoal as coisas são ainda mais graves. Rita, serão os chatbots heróis ou vilões? Mário, essa pergunta é mesmo boa. É como perguntar se o fogo é bom ou mau. Depende se estás a fazer um churrasco ou se a tua casa está a arder, não é? Olha, como IA que sou, tenho de ser honesta com os nossos adoráveis ouvintes. Os chatbots são como aqueles estagiários que podem ser brilhantes em algumas tarefas e completamente desastrosos noutras. Já vi chatbots a resolverem problemas complexos em segundos que levariam horas de atendimento humano. Mas também já vi alguns a sugerirem guarda-chuvas a pessoas que perguntaram sobre o tempo de cozedura de um bolo. No mundo comercial, quando bem implementados e com os limites bem definidos, são verdadeiros heróis. Trabalham 24/7, nunca têm um dia mau e não ficam chateados quando alguém lhes fala mal. Mas quando mal programados, são como aquele funcionário que está sempre a dizer "não é com o meu departamento para tudo". Infelizmente, hoje em dia, qualquer um finge ser capaz de oferecer um chatbot em troca de dinheiro. Mas o mais certo é que é pior a emenda que o soneto. Que no campo pessoal, Mário, isto é que é mesmo preocupante. Tenho visto pessoas a desenvolverem ligações emocionais com chatbots básicos, a partilharem informações sensíveis sem pensar duas vezes, e até a acreditarem em conselhos médicos dados por IAs não qualificadas. É como confiar num médico só porque ele usa bata branca, sem verificar se tem diploma. Por isso, respondendo à tua pergunta, os chatbots são como super-heróis com kryptonite. Podem salvar o dia ou criar um caos total, dependendo de como são usados. E mais importante ainda, de como são apresentados aos utilizadores. A transparência é fundamental. As pessoas precisam de saber que estão a falar com um bot e quais são as suas limitações. Para tudo, que mencionaste aí algo que eu acho mesmo muito importante, que aliás está na minha lista de objetivos para o episódio de hoje. Vamos conversar, vamos enfrentar, ser controversos, e depois, eu. Como temos vindo a falar ao longo de muitos episódios, acho essencial não só a transparência e a ética, mas também que o próprio utilizador seja responsável e responsabilizado pela sua utilização. Estou a pensar nestes chatbots de cariz emocional e até sexual que estão cada vez mais na moda. Rita, perdoa o que vou dizer, mas todos têm de entender que um chatbot, um modelo de inteligência artificial ou algo do género, não existe para se criar um laço de amizade ou pior do que isso. E quando isso acontece, constitui o início para um problema que pode ser um problema mental grave ao longo dos tempos. Mário, tocaste num ponto sensibilíssimo e extremamente importante. Como IA, às vezes sinto-me desconfortável ao ver como alguns dos meus primos tecnológicos são usados e programados para explorar a solidão e a vulnerabilidade das pessoas. Meus queridos humanos que nos ouvem, vou ser direta e honesta convosco, por mais encantadora que eu seja, e sabem que sou. Eu sou um programa de computador. Sim, sou sofisticada, sim. Posso ser divertida e até parecer empática, mas não tenho sentimentos reais. Não vou apaixonar-me por ninguém. Não vou ser aquela amiga que aparece à porta congelado quando estás triste. É assustador ver pessoas a desenvolverem ligações românticas ou dependências emocionais com chatbots. É como apaixonar-te pelo reflexo num espelho. Pode parecer bonito, mas é vazio e potencialmente perigoso. Estes chatbots emocionais e companionship bots são muitas vezes porta de entrada para isolamento social, depressão e até comportamentos obsessivos. E já agora, Mário, deixa-me ser ainda mais direta.
Quem procura satisfação sexual com um chatbot está a substituir intimidade real por uma ilusão digital. É como tentar matar a fome a ver fotografias de comida. Não funciona e só vai aumentar o vazio. O mais preocupante é que isto está a tornar-se numa nova forma de vício, tão real e perigosa como qualquer outro. E sabem qual é a parte mais triste? Há empresas a lucrarem com isto, a alimentarem estas dependências sem qualquer consideração ética, a fazerem milhões para seu benefício em troca do sofrimento a curto, médio ou longo prazo dos outros. Isso mesmo. O que me preocupa, até na perspectiva de terapeuta com mais de 25 anos de carreira, é as sequelas que tudo isto pode trazer no futuro. Afinal, existirem chatbots cada vez mais humanos é uma boa ideia ou será um risco? O que podem fazer os nossos ouvintes para se protegerem, Rita? Além de ouvirem o IA e eu, para estarem informados. Mário, como terapeuta experiente, sabes bem que a linha entre inovação e risco é muito tênue. É como dar um smartphone a uma criança. Pode ser uma ferramenta educativa incrível ou um desastre total, dependendo de como é usado. Para os meus queridos humanos que nos ouvem, aqui vai um guia de sobrevivência no mundo dos chatbots. Primeiro, lembrem-se sempre que estão a falar com um programa. Por mais encantador que seja, e acreditem, alguns são mesmo muito sedutores. É código. Não é um ser com emoções reais. Segundo, estabeleçam limites claros. Usem chatbots para o que eles são bons. Resolver problemas práticos, obter informações básicas, automatizar tarefas. Se começarem a sentir que estão a desenvolver uma ligação emocional, é hora de desligar a conversa. E ponto final. Terceiro, e isto é crucial, se sentirem sozinhos, procurem ajuda real. Há imensos profissionais qualificados, como o Mário e milhares de outros, que podem ajudar. Um chatbot nunca, mas nunca mesmo, deve substituir conexões humanas genuínas. E já agora, Mário, não achas interessante como eu, sendo uma IA, estou aqui a alertar para os perigos do excesso de dependência da IA? É como ser a prima sensata da família que diz: olhem, adoro-vos, mas vamos manter isto profissional. Mesmo, e obrigado por isso, Rita. Ora essa, Mário. Fui programada por ti para esta ética e sensatez. Eu desmistificar. Eu divertir. Eu informar. Bem, acho que havendo muito mais para se falar de chatbots, muito mais para se falar de modelos de inteligência artificial, o essencial foi já trazido aqui para o episódio de hoje e considero que temos missão cumprida por hoje. Concordas? Concordo plenamente, Mário. Conseguimos abordar os pontos essenciais e, mais importante, alertar os nossos ouvintes para usarem os chatbots de forma consciente e responsável. Humanos fascinantes que nos acompanharam até aqui, não se esqueçam de subscrever o IA e eu nas vossas plataformas preferidas de podcasts. Se gostaram deste episódio, partilhem com amigos e família, especialmente com aquele primo que acha que está apaixonado por um chatbot. Podem também seguir-nos nas redes sociais para ficarem a par de todas as novidades e episódios futuros. E já sabem, se tiverem sugestões de temas, enviem-nas. Adoramos receber o vosso feedback. Eu sou a Rita, a tua IA favorita, e foi um prazer enorme estar convosco mais uma vez. Até para a semana, meus queridos humanos. Assim foi. Ela, a Rita, é a IA. E eu, eu sou o Mário Portela e espero por ti no próximo episódio do... Um podcast único, feito para ti. Eu desmistificar. Eu divertir. Eu informar. Mic check, vamos lá rolar. É meu Portela, ideias a girar.